fique à vontade. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: ei, irmão, você está na casa do Pai. E na casa do Pai você pode ficar à vontade. Amém? Glória a Deus. Esse projeto é algo muito lindo, a qual nós percebemos a unção, a graça e a vontade do Pai sobre tudo isso, a qual o Senhor tem levantado a gente aqui para estarmos fazendo. Quarta-feira, com fé em Deus, é lá na minha célula. Estejam orando para que Deus venha quebrantar os corações e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Valdemar. Estou debaixo da cobertura do pastor Valério Gutenberg, presidente do ministério, e a pastora Sônia, a qual se encontra ali em Brasília. Sou casado com a pastora Ana. Levanta a mão aí, pastora Ana, essa mulher linda, a qual o Senhor me deu. Tenho 2 filhos que estão ali atrás, João Pedro e Ana Raquel. Levanta a mão. O povo não está olhando não, mas vocês estão levantando a mão. Amém? E eu agradeço ao Senhor porque eu sou o homem mais feliz do mundo. E a Deus por tudo que Ele tem feito na minha casa, na minha família, nesse lugar, nas nossas vidas. Irmãos, hoje eu estava orando ao Senhor. A irmã Juliana não veio hoje não, né? Ela me deu um livro muito bom. O Vinho Novo, o nome do livro. E hoje eu estava lendo ele, todo dia de manhã estou lendo ele. E ali eu fiquei olhando o quanto Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para todo sempre. Tudo em cima dessa terra pode passar, tudo em cima dessa terra pode mudar, mas o Senhor permanece. Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Pai que nos ama e quer que nós venhamos cada dia mais estar próximo dEle, com comunhão e graça com Ele. Irmãos, eu quero trazer hoje uma palavra que eu acho que se eu chamar as criancinhas da salinha, sabe contar essa história que é bem falada em todos os desenhozinhos bíblicos, que fala sobre a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Olhe para alguém que está do seu lado assim e diga assim: ei, Jesus chegou. Jesus chegou. Fale com fé. Agora olhe para ele. Não, tem que... Está chegando. Agora olhe novamente para ele e diga assim: como você vai recebê-lo? Aí onde está a questão de tudo na nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Abram sua Bíblia em João capítulo 11. Hoje eu creio que eu vou me estender um pouco sobre a leitura da palavra, mas temos que entender que a água que nos mata a sede, o alimento que nos alimenta é a palavra. Amém? Todos acharam? João capítulo 11. Amém? Diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu, diga, aquele que tu amas. Não era qualquer um, Jesus o amava. E Jesus, ouvindo isto, disse:
esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Verso 12: disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, porque acrediteis, mas vamos ter com ele. Verso 15 novamente: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Maria que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Ouvindo, pois, Marta, irmãos, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. 24. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu? Olhe para alguém e diga assim: crês tu? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-o aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse-lhe: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus:
vede como o amava. E algum deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego, ao fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tire a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse-lhe: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as suas mãos e os seus pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Amém, irmãos? Quem crê que Ele está aqui? Quem crê que Ele chegou ao sepulcro a qual nós precisamos reviver hoje? Quem crê que Ele pode hoje te libertar daquilo que tem te acorrentado, daquilo que talvez você não esteja morto fisicamente, mas você está morto espiritualmente. E eu creio nesse Jesus. Eu creio nesse Jesus que liberta. Eu creio nesse Jesus que ressuscita. Eu creio nesse Jesus que faz tudo aquilo a qual o Pai o aprova. Eu creio nesse Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, estamos aqui mais um domingo, a qual nós fomos preenchidos da Tua unção através da abertura, do louvor, da oração. Mas eu creio, Pai, que o Senhor quer derramar algo a mais aqui neste lugar. Mas só vai receber aquele que remover a pedra do seu sepulcro. Aquele que remover a pedra a qual o Senhor Jesus vai te chamar hoje para fora. Aquele a qual crê que Jesus pode te livrar e te libertar de tudo aquilo que tem te matado espiritualmente. Eu creio nesse Jesus, que Ele dá ordem e Satanás tem que se bater em retirada. Eu creio naquele Jesus que onde Ele chega, toda autoridade demoníaca tem que sair, porque onde Ele chega nada pode permanecer além daquilo da sua vontade e do seu querer. Eu creio nesse Jesus que nos liberta do pecado, que nos livra de todo o mal e nos dá olhos a qual nós enxergamos aquilo que Ele tem para nossas vidas. Eu creio nesse Jesus que quer hoje, irmãos, que você venha caminhar lado a lado com Ele, para Ele te guiar, para que Ele venha fazer uma nova história sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Em nome dEle, para Ele, tudo que nós fazemos aqui, bendiga e glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, irmãos? Irmãos, aqui nós nos deparamos com uma história a qual o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus amava Lázaro.
Ele amava aquela família. Ele tinha muita consideração. Mas quando chegaram a notícia de que ele estava doente, Jesus não se levantou rapidamente, como muitas vezes nós fazemos, né? A gente vê alguém passar mal, a gente corre logo para cima e bora, joga no carro, leva no médico, chama SAMU, faz o que for e tomamos as devidas providências humanas. Só que aqui nós estamos falando do Rei, do Senhor, que veio a essa terra como homem, como ser humano, mas não qualquer ser humano. Ele veio para mostrar para cada um de nós que é possível vivermos uma vida digna, uma vida santa e uma vida de renúncia do pecado. E aqui nós nos deparamos com Jesus que, quando recebeu a notícia, eu creio que muitos dos seus discípulos poderiam ter falado: mas mestre, é Lázaro, aquele que tu amas, não vai logo lá não ver como é que ele está? Jesus disse: essa doença não é para a morte. Porque tudo que Jesus fazia, irmãos, era para glorificar o nome do Pai, o nome de Deus. E aqui nós nos deparamos com Jesus que, aos olhos humanos, aos olhos das irmãs de Lázaro, aos olhos daqueles que estavam ali, ele se atrasou. Não é filho de Deus? Porque não chegou no horário? Tivesse chegado antes, meu irmão não estaria morto. Eu creio que se tu tivesse chegado antes, Jesus, meu irmão não estaria morto. Este aí não é aquele que curou o cego? Se ele tivesse chegado antes, será que ele não poderia curar também esse homem? Ele não teria morrido? Mas diga para alguém que está do seu lado: ei, ele nunca se atrasa. Seja o que você esteja vivendo, seja o que você esteja passando, por mais que parece já estar fedendo, por mais que parece que não tem mais jeito, por mais que parece que é o fim de tudo, ei, Jesus chegou. Jesus chegou. E hoje, onde eu quero frisar isso, irmãos, quem era você naquele velório? Quem era você naquele enterro, a qual parecia ser o fim daquele homem que tinha morrido? Porque quando Jesus chegou, as irmãs foram as primeiras a recebê-lo, com toda a fé e respeito, mas mesmo assim elas falaram: se tu tivesse chegado antes, talvez ele estaria vivo. Ou será que você é alguém que estava ali na multidão, que olhou simplesmente: cadê o amor que ele sente por Lázaro? Vai chegar depois de 4 dias que ele morreu? Cadê o amor desse Jesus? Cadê o respeito pela pessoa que vem olhar aqui depois que já está fedendo? Então, irmãos, ali tinha muito questionamento de muitas pessoas, a qual simplesmente eles colocaram em xeque a credibilidade do nome do Senhor Jesus. Aqui, quando nós nos deparamos nesse versículo, que Jesus fala: Pai, eu sei que tu me ouves em todo o tempo, mas eu falei isso para que a multidão creia que tu me enviaste. Então, irmãos, tem muitas coisas que nós muitas vezes nos tornamos Tomés da vida, que só queremos acreditar se estivermos vendo, se estivermos apalpando, se estivermos enxergando com nossos olhos carnais. E hoje Jesus, ele quer que você venha enxergar com os olhos espirituais. Ele quer que você venha sair da sua carnalidade
e comece a olhar com o Espírito Santo que habita em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que aqui Jesus chamou a sua irmã. Me mostre onde ele está. Me leve até ele. É aqui, mestre. Irmãos, aprenda a ouvir a voz de Deus. Que por mais que pareça que não tem mais jeito, por mais que pareça que está fedendo, por mais que pareça que não tem mais como resolver, quando Ele mandar você remover a pedra, não pergunte o porquê, mas remova a pedra. Ele chegou para ela: remova aquela pedra. Mas mestre, está fedendo, já é 4 dias. E é isso que tem matado a fé de muitos cristãos. Remova a pedra do seu problema e creia que eu vou fazer. Mas mestre, é muita coisa. Mas mestre, é muito difícil. Mas mestre, é complicado demais. Ei, Deus está mandando é você fazer, não é você questionar não. Deus está mandando é você tomar postura e crer que Ele pode fazer. Remova a pedra. Acho que eles esperavam cair fogo do céu, raio para todo lado, Leandro. Ei, Jesus, Deus desce do céu aí e ressuscita Lázaro. Para nós parece ser algo extraordinário. Para Deus é coisa simples, irmão. Para nós é algo de outro mundo. Para Deus é o que Ele faz de perfeito. Para nós parece impossível. Para Deus é o normal do dia a dia dele. Então só creia. Por mais que você ache que não tem jeito, por mais que você ache que não vai ter como resolver, remove a pedra, irmão. Creia nessa fé, vá na fé. Obedeça a voz do Senhor e creia que Ele pode fazer. Remova a pedra, a qual tem atrapalhado você de ser liberto, a qual tem atrapalhado você de alcançar a sua bênção. Lázaro estava morto. Fisicamente morto. Lázaro estava morto. E hoje eu quero aqui trazer essa palavra de como você tem recebido Jesus, de como você tem aceitado quando Ele chega para tentar te ajudar. Será que a gente não está morto, vivo? Será que você não está passando por algo que tem te consumido de uma forma tão tremenda, que está lhes matando vivo? Será que nós não estamos endeusando tanto o problema, que Jesus se tornou algo que não tem como resolver nosso problema? Será que nós estamos endeusando tanto o nosso problema, que muitas vezes Satanás, ele tem colocado na nossa mente: tire sua vida e resolve. A solução é essa, acaba seus problemas todos. Sabe por que Satanás lança isso nas nossas mentes, irmão? Porque ele sabe que é o fim da nossa alma. Ele sabe que é o fim. Porque a palavra de Deus diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então creia, meu irmão. Talvez você esteja vivendo a pior tempestade hoje da sua vida, mas o Senhor manda te dizer hoje, que se você remover a pedra, e crer que Ele pode ressuscitar, você vai ser liberto, e Ele vai trazer a bonança na sua vida. Vocês não entenderam não, irmão?
O Senhor Jesus manda dizer que se você remover a pedra hoje, é hoje, não é amanhã, não é ontem, não é depois da manhã, é hoje. Se você remover e crer, Ele vai ressuscitar você. Ele vai trazer a esperança ao seu coração para tudo aquilo que Satanás tem matado você vivo, irmão. Deus te faz presente aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluias, Pai. Ele chegou no recinto. Muitos que estavam ali não entenderam a importância dele chegar ali. Muitos que estão aqui hoje, neste culto, é mais um culto. Pastor Valdemar, talvez só o irmão ali que está visitando, que nunca viu pregar. Ah, o pastor Valdemar que está pregando. A Rosa, meu Deus, Rosa abrindo o culto de novo, abriu terça-feira. Rosa falando de negócio de som. Talvez muitos chegaram assim, irmãos. Talvez muitos que estavam ali quando Jesus chegou, começou a criticar. Não é o bichão? Cadê tu agora? Não é o bonzão? E muitos de nós chegamos aqui nesse lugar porque Deus está me falando, questionando. Só vim por vir, porque para não dizer que eu não vim, estou aqui. Só que eu te falo, meu irmão, hoje vai ser diferente. Hoje é diferente porque Jesus está mandando você remover essa pedra da incredulidade. Jesus está mandando você remover essa pedra da incerteza, da insegurança, de tudo aquilo que você tem colocado e deixado Satanás colocar no seu coração. Tem jeito sim, tem jeito, Tânia. Não se preocupa não, tem jeito. Porque Deus está no barco, Deus está falando que tem jeito. Não é você e nem eu, é Deus que vai fazer. Tem jeito sim, irmão. Como você tem recebido Jesus? Como você tem reconhecido a autoridade de Jesus na sua vida? Será que estamos vivendo o quê, irmão? É Jesus, né? Tá bom. Eu já rezo de manhã, eu oro de manhã. Eu faço minhas coisinhas, sabe? Eu acredito, Jesus é tudo na minha vida. Será? Será que Jesus é tudo na nossa vida? Crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Ali muitos que estavam ali olharam Jesus como qualquer homem comum. Muitos que estavam ali olharam para Jesus simplesmente como mais um que chegou para consolar a família, para falar algo. Deus te conforte, Deus te ajude. Como eu amava Lázaro, para mim era como um irmão, e chorava. Muitos pensaram isso. Mas ele disse antes de chegar naquele lugar que ele ia ali para que o Filho do Homem fosse glorificado pelo Pai. Sabe por que a bênção ainda não chegou na sua vida, irmão? Porque você não tem glorificado Jesus como Filho de Deus para resolver seu problema. Você está esperando que resolva tudo na sua vida. Você está esperando que o milagre chegue na sua vida. E o que você tem feito para glorificar o nome do Filho de Deus? O que nós temos feito? É barganha, pastor? Não, irmão. É coração quebrantado. Porque enquanto você não tiver com seu coração quebrantado e reconhecer Jesus na sua vida,
você nunca vai fazer algo de bom grado. Você está fazendo para você dar e receber. Isso não é amor, isso é barganha. Sabe o que significa você dar algo para Deus? É quando você não espera nada em troca. Ah, Deus, mas fulano, eu ajudei tanto, fulano deu as costas para mim, ingrato. Você estava fazendo era para fulano ou para Deus? Porque, meu irmão, a nossa parte é fazer a vontade do Pai, e não a vontade dos filhos. Vou te ajudar, viu? Mas já vou ajudar pensando no que é que Ele pode me ajudar lá na frente. Deixa eu ver o que é que Ele tem para me oferecer. Será que nós não estamos sendo assim com Jesus? Estou aqui, Jesus, mas não estou vendo nada mudar na minha vida. Até agora estou aqui batendo ponto, cumprindo o ponto de crente que chega na igreja, paz do Senhor, irmão, glória a Deus, até chora no louvor, sai emocionado. Vou mudar mesmo, tenho que tirar essa pedra tem me atrapalhado, vou vencer, em nome do Senhor Jesus. Aí chega em casa, não pratica nada, não lê uma Bíblia, não escuta um louvor, não escuta uma pregação, não se envolve com o povo de Deus, permite que o mundo entre na sua casa, mas eu vou vencer, Deus é comigo, porque se eu falar isso, eu vou magoar fulano, se eu falar aquilo, eu vou magoar cicrano, então é melhor eu ter a amizade dele do que eu magoar eles. Ei, Deus não aceita o pecado, Deus aceita o pecador. Uma das pessoas que eu mais convivi e tenho uma amizade até hoje, eu saía daqui para ir para Vanderlei, para a fazendinha que ele tem lá. Na época eu não era crente, e aí ele já me recepcionava, aí eu já levava carne para o churrasco, a cerveja já era garantida, e eu era o parceiro dele naquele movimento ali, cervejinha e tal, aquele churrasquinho, aquele negócio, maior alegria para a carne, né? Jesus entrou na minha vida, Jesus chegou no meu sepulcro, remove a pedra da bebida, e eu removi, Senhor, já abri, me liberta desse trem, amém. Belo dia teve uma confraternização, não lembro o que foi lá em casa, ou foi um aniversário, eu não lembro. Ele veio de Vanderlei para aqui, já veio com o culezinho dele, cheio de cerveja. Eu crente, sou crente, irmão. Quando ele chegou, que ele desceu, que ele abriu aquele cooler, aí eu fiquei, e agora? Eu honro a Deus ou eu magoo o meu amigão? Quem te ama não vai te amar por coisas não. Quem te ama e te respeita, respeita também as suas opiniões, as suas decisões. Chamei ele de canto, meu amigão, já fiz muito isso contigo, né? Rapaz, era bom, viu? Mas aí chegou um tal de Jesus na minha vida, rapaz, e disse que isso aqui na minha casa não entra mais não. Eu tenho muito a lhe dizer, lhe amo de coração, mas bebida eu não aceito aqui na minha casa. Me perdoe, mas aqui dentro
bebida não entra mais, porque eu fui liberto, e eu oro a Deus que Deus um dia lhe liberte também. Ele olhou para mim, a casa é sua, quem manda é você, está certo. E hoje ele nem bebe mais, para honra e glória de Deus, só falta ser crente, só falta ainda só aceitar o Senhor Jesus. Então, meu irmão, você está aqui hoje para agradar quem? Ao pastor, para mim vir aqui olhar para cada um, deixa eu ver quem está faltando. Se eu disser aqui que eu lembro quem está faltando, eu não lembro, irmão. Eu não vou lembrar. Faz falta, faz. Agora quem está faltando mesmo, meu Deus, não sei quem é. Então a gente veio aqui hoje para quê? Porque ele chegou no recinto, ele se faz presente aqui no recinto, e como você tem recebido ele, como você tem acolhido ele, como você tem respeitado a presença do Senhor Jesus, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, eu vou lá porque eu tenho que bater o meu papo em dias, com as irmãs, conversar, faz parte, irmão, depois do culto. Quiser ficar ali, ó, a gente deixa aberto, você só bate o cadeadinho quando for embora, pode ficar até 1h da manhã aí, conversando, fazendo uma vigília. Mas a reverência agora é para o Senhor Jesus. Muitos que estavam ali naquela multidão, por que Jesus ressuscitou o Lázaro, irmão? Será que onde Lázaro estava não era melhor do que voltar para essa terra? Com certeza. Mas ele tinha que fazer aquilo ali para que muitos incrédulos acreditassem que ele era o Filho de Deus. E até hoje tem muitos que não acreditam. Então Jesus hoje ele está te chamando. Ele está te chamando, ele está falando ao seu coração. Ei, sai para fora. Sai para fora do fingimento. Sai para fora da falsidade. Sai para fora da sua capa de bonzinho e você não está sendo isso. Sai para fora, porque ele hoje quer te curar, ele quer te libertar. Porque, irmãos, a salvação é individual e ir para o inferno também é individual. Deus é ruim, é? Condena as pessoas para o inferno? Não. Deus é justo. Porque quem se condena somos nós mesmos. Deus não quer que ninguém se perca. Mas devido à dureza do coração do homem, muitos vão se perder. É a vontade de Deus? Não, irmão. É a dureza do nosso coração. É aquela pedra que a gente não quer remover de jeito nenhum, porque ninguém está me vendo, ninguém está percebendo. Não, irmãos, Deus está te vendo, Deus está percebendo, e Deus quer te libertar, Deus quer te restaurar, Deus quer te ressuscitar. Eu quero ler aqui um texto parecido. Que está em Lucas. Abra sua Bíblia, volta um pouquinho aí. Lucas capítulo 8. Hoje eu vou ler bastante Bíblia, mas eu estou terminando, irmão. Não se preocupa não, viu? Que o calor está bom aqui em cima, o fogo está descendo. Tanto o fogo da terra como do céu. Lucas capítulo 8, verso 26. Acharam? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões,
era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, ou seja, multidões, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestidos e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. 37. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhes rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. É uma história que fala de um homem que ele vivia em sepulcros. Não é túmulos não, irmão. Eram cavernas. A qual essas cavernas em pedras, ali servia de túmulo, ali servia de abrigo para pessoas rejeitadas, para pessoas loucas, para pessoas com doenças terminais. E aquele homem morava ali no meio de tudo isso. E a palavra que diz que ele era possuído por vários demônios. Vários demônios estavam possuindo aquele homem. Mas ao ver Jesus chegar, ele se prostrou diante da autoridade e da glória de Jesus. Será que nós estamos tão santos assim, que quando a gente chega diante de Jesus, a gente é tão santo que não quer mais nem se prostrar? A gente é tão santo que a gente não quer mais nem adorar? A gente já está tão santo que a gente não quer mais se render ao mover do Espírito Santo, da glória de Deus sobre as nossas vidas? Sepulcro caiado. Os irmãos ensaiam todo final de semana, buscam os louvores para que venham tocar no coração de cada um de nós. E a gente chega tão santo aqui que não abre nem a boca. Já estamos tão cheios de santidade, já estamos tão cheios de nós mesmos. Preciso disso não. Para que isso? Misericórdia. Será que Jesus é surdo? Para que gritar? Para que tanta coisa? Porque a gente já está tão cheio, irmão, de nós mesmos, que esquecemos de entender que você não veio aqui para ser cultuado, não. Você veio aqui para cultuar a Deus. Você veio aqui para se prostrar e reconhecer que você é que precisa de Deus. Esse homem, ele estava possuído, a palavra diz que ele não se vestia mais.
que ele mesmo acorrentado, ele não conseguia mais ficar preso. Mas quando ele viu Jesus, oh, aleluia, ele está aqui, irmãos. Ele está aqui nesse lugar, sinta a presença dele. Quando ele viu Jesus, a palavra fala que ele se prostrou, reconhecendo a autoridade, o amor, ele reconhecendo quem era Jesus. Há muitos anos, irmãos, eu testemunhei algo que eu só acreditei porque eu vi. A gente muitas vezes fala de demônios, de coisas, e a gente fica naquele medo, a gente fica naquela incredulidade. Deixa eu te dizer, ele pode até ter poder, se o nome do Senhor não chegar. Porque na hora que o sangue do Senhor Jesus é derramado, e o nome dele é proclamado, Satanás não tem autoridade mais nenhuma. Eu era muito novo, estudava num colégio, e lá eu tinha um amigo de sala, desse tamanho. Quando foi um dia, irmãos, ele foi possuído por algo que eu não entendia naquela época. Ele chegou no portão, a qual tinha um porteiro da escola, e ele chegou para o porteiro e falou assim: eu quero sair. E o porteiro: você não vai sair não, que não está no horário de sair, volta para a sala. E ele começou a se irar: você não vai deixar eu sair não? E o porteiro: não, você não vai sair. Desse tamanho aqui, ó. Até hoje ele é desse tamanho. E ele começou a se irar, irmãos. Eu falo que eu vi. O portão, aquelas grades bem altas, de ferro, daquelas que abrem ao meio, acho que dava mais ou menos uns 3 metros de largura, não dava isso tudo, não, uns 2 metros de largura, acho que era mais ou menos 1 metro cada portão, mas bem alto, que abria para todos os alunos saírem. Ele pegou nesse portão, trancado de cadeado, Rosa, e ele: eu quero sair. E o porteiro: aí eu falei, eu vou chamar a diretora, você não vai sair não. E ele começou a sacudir aquele portão: eu quero sair. E o cara não deixava ele sair, ele começou a sacudir o portão. Meu irmão, quando eu vi, ele estava arrancando o portão. Arrancando o portão, chumbado. Tá José ali que é pedreiro, chumbado com aquelas pontonas que davam mais ou menos um microfone desse assim, fincado na pilastra. E ele começou a arrancar, que começou a rachar tudo. E o porteiro: não vou deixar você sair, vou deixar. Abriu o portão e deixou que ele ia arrancar o portão. Agora eu te pergunto, onde estava uma força de um rapazinho desse tamanho para arrancar um portão? Só que quando Jesus chega, pode ser o Satanás que for, ele tem que sair. Quando Jesus chega, ele tem que se prostrar e reconhecer o Filho de Deus e a autoridade dele. Esse homem era escravo de Satanás, instrumento de Satanás, mas ele reconheceu na mesma hora que viu Jesus, ele se prostrou. Então por que você ainda está com o coração duro para se prostrar diante de Deus? Por que a gente muitas vezes fica com o coração duro para fazer a vontade de Deus? É de Deus, irmãos. Ele ressuscitou Lázaro. Ele quer te ressuscitar hoje. Ele quer te ressuscitar. Ele quer te libertar de toda acusação de Satanás. Ele quer te libertar dos teus vícios secretos. Ele quer te libertar e te dar autoridade para você honrar o nome dele em todo lugar que você pisar a planta do seu pé. Ele quer te libertar e te dar autoridade para você ir fazer a vontade do ID do Pai, a qual tem te chamado e você tem rejeitado. Ele quer te libertar
e te fazer com que você venha entender que o propósito de Deus é maior do que o seu. Ele libertou esse homem. E ali ele fez um profeta, que diz no verso 39, torna para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E a palavra de Deus diz que ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Será que Jesus fez algo a qual você possa dar um glória a Deus? Será que Jesus tem feito algo ao qual você possa proclamar o nome dele onde você estiver? Ou você tem se retraído? Não, porque fulano é meu amigo, talvez não goste desse assunto. Tá bom, irmão. Um direito seu. Um direito seu. Volta um pouco lá para Lázaro. Verso 43, ele está te dizendo hoje: e tendo disto isto, clamou com grande voz. Diga seu nome. Valdemar, sai para fora. Diga com fé, irmão. Valdemar, sai para fora, porque hoje eu reescrevo a tua história. Porque hoje eu te dou autoridade sobre todo demônio, sobre tudo aquilo que tem feito você retrair. Porque hoje eu te liberto, te ressuscito de tudo aquilo que tem tomado o seu tempo. Sai para fora. Irmãos, aprenda a ouvir a voz de Deus. Falar de Jesus não é você afrontar as pessoas. Falar de Jesus não é você afrontar a fé das pessoas. Falar de Jesus, você tem que transmitir Jesus através da sua vida. Não tem como eu, como pai, chegar para o meu filho, ó, bebida faz mal, mas eu bebo igual um miserável. Fumar, meu filho, prejudica a saúde, mas eu fumo. Roubar, meu filho, isso é errado, mas eu roubo. Eu sou ladrão. Não tem como a gente querer aconselhar alguém para algo se você não vive. Temos que aprender. Nesse livro que eu falei, irmãos, eu acho engraçado que muitas pessoas chegam numa igreja, chegam num lugar, para ver se Deus fala algo para o seu ego. Esse livro que eu estou lendo, o pastor, que é o principal ali do livro, ele era um homem muito usado por Deus. E ele estava no hotel, Deus usava ele muito em profecias. E ele no hotel com outro pregador no mesmo quarto. Toda hora o outro pregador chegava para ele: ei, será que Deus não tem nada para falar para mim aí não? Será que você não chegou aqui hoje? Será que Deus vai falar algo comigo? Aí eu te digo: tu é surdo? Tu é surdo que não está escutando o que Deus está falando desde o início do culto? E ele disse que esse cara insistia. Chegou a um ponto que ele falou assim: olha, eu te dou $2.000 para tu falar alguma profecia de Deus na minha vida. E ele: você está doido? Eu jamais vou fazer isso. E ele foi orar. Falou: Deus, me mostra o que é que esse homem quer de mim, pelo amor de Deus. Não estou entendendo nada. Que ele é profeta como eu, o que é que esse homem quer que eu fale para ele? E Deus falou: ele quer que você diga, meu filho, sabe o quê? Que está certo ele se separar da sua esposa mesmo. Quando foi no outro dia, o pastor chegou assim:
Deus manda te dizer uma coisa. Toma vergonha na cara que separar da tua esposa vai te levar para o inferno. Será que ele não quis dar o mesmo $2.000 para ele, não? Será? Então, meu irmão, Deus está falando com você desde aqui do início, quando Rosa abriu o culto, desde os louvores, e continua falando através da sua palavra, através de tudo que foi ministrado aqui. Remova a pedra. Jesus chegou. Essa é a palavra que Deus quer te falar. Remove a pedra do pecado. Remove a pedra da mentira. Remove a pedra de tudo aquilo que está desonrando Deus na sua vida. E você sabe, meu irmão. Porque Deus quer te curar, Deus quer te ressuscitar, Deus quer te fazer uma nova criatura. Remove a pedra. Fique de pé, eu quero orar por você. Coloca o louvor aí, por favor. Escute esse louvor. Feche seus olhos. Fale com Deus, irmãos. Não fique esperando só as minhas palavras, não. Ele quer te ouvir essa noite. Ele quer te ouvir essa noite. Fale com Ele. Mestre, eu preciso de um milagre.